Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, né? Porque hoje o Vasco enfrenta o Bangu em São Januário. A gente vai falar muito aqui sobre essa partida e vamos falar também sobre outras situações, né? Teve punição aí para o Boa Vista, que escalou jogador irregular contra o Vasco, enfim. Tem novidade na escalação do Vasco para esse jogo de hoje contra o Bangu. Luiz Cangá, o zagueiro equatoriano, vai jogar nessa partida. Enfim, muita coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta, mas antes é aquela história, né? Eu conto com você, meu amigo, aquele compromisso que você tem aqui com o canal Machão da Gama, que é deixar aquele like de uma vez, que é muito importante, e peço também a sua inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva agora aqui no canal. Estamos aí buscando 160 mil vascaínos. A sua inscrição é muito importante. Tamo junto, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E olha só, quero saber se você tem um OneFootball no seu celular, porque se você não tem, você tá dando mole. Então pega essa dica, baixe agora o OneFootball, que é um aplicativo gratuito, você não vai pagar nada por isso, é só baixar, o link tá na descrição desse vídeo. Hoje tem jogo do Vasco, você pode acompanhar em tempo real tudo o que vai acontecer na partida entre Vasco e Bangu. Você pode colocar lá o Vasco como seu clube do coração e você vai receber notificações sobre o Vasco no seu celular. E é um aplicativo parceiro aqui do canal Machão da Gama, além de ser um parceiro do Vasco também. Então recomendo que você baixe agora o OneFootball, link na descrição do vídeo e também no QR Code que apareceu na sua tela. É só você apontar a sua câmera e baixar de graça. Bom, vamos começar aqui atualizando aquela história do Boa Vista. Lembra? Até trouxe a informação aqui no canal que o Boa Vista havia escalado um jogador irregular na partida contra o Vasco. Empate em 1-1 em São Januário. E bom, o Boa Vista foi julgado ontem e perdeu 7 pontos. Isso mesmo, o Boa Vista foi punido por essa escalação irregular, perdeu 7 pontos e agora é o lanterna do campeonato carioca. Isso por conta da escalação do volante Rian Guilherme. O Boa Vista escalou esse jogador contra o Vasco e também contra o Flamengo. Foi punido em 7 pontos, tinha 6, então agora o Boa Vista é o lanterninha ali com menos 1 ponto, né? Tá devendo ponto. E deixar claro aqui mais uma vez, né? Apesar do Boa Vista ter escalado o jogador contra o Vasco não ganha os pontos da partida, né? Apenas o Boa Vista é punido perdendo pontos. O Vasco vai continuar só com aquele pontinho mesmo do empate conquistado. Então, vamos ver aqui como ficou essa tabela de classificação do Campeonato Carioca, né? O Vasco continua aí na 4ª colocação. A tabela já está aparecendo aí na sua tela. O Fluminense, que venceu ontem, tem 18 pontos, está na 1ª colocação. O Flamengo tem 16, o Botafogo 13 e o Vasco 13, fechando o G4. Depois vem Audax com 7, Portuguesa 7, Madureira 7 e o Bangu, adversário do Vasco, tem 8 pontos. 6 pontos, perdão, tem o Bangu. O Vasco, caso vença o Bangu hoje em São Januário, vai ter ali a mesma pontuação do Flamengo, né? Então é uma partida importante para o Vasco se consolidar no G4, né? Porque o Audax já perdeu. Então, se o Vasco vencer essa partida, o Vasco abre 9 pontos ali para o 5º colocado. Vai depender ainda da Portuguesa, que ainda joga, né? Mas o Vasco vai abrir ali uma distância considerável e dar um passo aí muito importante para a sua classificação. Então, hoje é um jogo aí fundamental, né, para o Vasco vencer e ficar ali tranquilo na zona de classificação para a semifinal. Bom, e falando da partida agora, o jogo será em São Januário às 8h30 da noite. É claro, né? Eu estarei lá, como eu tenho feito aí praticamente todos os jogos do Campeonato Carioca, né? Só não fui contra o Botafogo, porque o jogo foi lá no Maranhão, mas a torcida maranhense merecia também assistir o Vasco de perto. Pena que o Vasco não conseguiu retribuir, né? O Vasco sempre decepciona aí a galera do Maranhão, mas enfim, estarei lá em São Januário, 8h30 da noite essa partida aí contra o Bangu, e o Vasco deve ter algumas novidades na escalação em relação à equipe que disputou e perdeu o clássico contra o Botafogo. Zé Ricardo vai fazer ali algumas alterações e assim, parece que ele quer botar um time mais leve, né? Um time mais veloz para esse jogo contra o Bangu. O Everton, lateral direito, que cumpriu suspensão,
volta para o time titular. Quem jogou contra o Botafogo foi o Léo Matos, né? O Léo Matos foi muito mal na partida. O Everton volta, reassume ali a posição na lateral direita. Além disso, outras prováveis mudanças são essas duas que eu vou dizer agora. O Luiz Cangá pode entrar na vaga do Ulisses e ser o titular na partida de hoje. Ele treinou entre os titulares no treinamento de ontem, né? Então a expectativa e as chances são muito grandes, né, do Luiz Cangá começar essa partida como titular. E o Riquelme também deve ganhar a vaga aí do Edmar. O Edmar, que foi muito criticado na última partida, foi muito mal realmente, fez uma partida muito abaixo o Edmar. Então o Riquelme pode ser o titular nesse jogo de hoje. Também treinou, né, entre os titulares. Então, colocando ali o Riquelme e o Everton de volta, a gente vê um time mais leve, né, com as laterais mais leves, comparando ao time que foi derrotado pelo Botafogo, né, que tinha dois laterais ali com idades avançadas, o Léo Matos e o Edmar, duas laterais mais pesadas. Então, para esse jogo, o Vasco deve estar mais solto ali nas laterais. Então, a provável escalação do Vasco para essa partida de hoje é a seguinte: Thiago Rodrigues no gol, Everton na direita, Cangá e Anderson Conceição na zaga, com Riquelme na esquerda, Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário e Nenê, e na frente, Gabriel Peck e Raniel. Bom, eu sei que você vai me perguntar aí dos jogadores recém-contratados, né? Juninho, Zé Gabriel não vai para o jogo, não? Não, o Zé Gabriel não vai para o jogo porque, apesar dele ter sido inscrito, né, no bid da CBF, ele não apareceu a tempo de ter condições de jogo para essa partida contra o Bangu. Então, só na próxima rodada que ele vai estar à disposição. Os dois jogadores que chegam do Fortaleza, o Luiz Henrique e o Juan Quinteiro, ainda não foram nem apresentados pelo Vasco, né, nem anunciados. Então, também não tem condição de jogo. Eles ainda não apareceram ali no bid da CBF. O Vasco continua com dois desfalques aí por conta de lesão: o Vitinho e também o Yuri Lara. Os dois jogadores estão fora dessa partida e o Vasco trabalha aí com a possibilidade de ter os dois para a partida contra a Ferroviária pela Copa do Brasil. O Yuri Lara principalmente está fazendo muita falta, né? Um volante que chegou aí para ser titular, começou bem, mas jogou 2 jogos aí, se machucou, teve uma lesão um pouquinho mais séria e deve voltar só no dia 2 de março na partida contra a Ferroviária. Então é basicamente isso, né? A escalação do Vasco deve ir por aí, com novidades hoje, né? Com Riquelme na esquerda, com o Luiz Cangá sendo titular ali na vaga do Ulisses. O Ulisses, que eu vejo muita gente criticar, mas até acho que ele tem feito boas partidas, tá? Até acho que o Anderson Conceição fez uma partida pior do que o Ulisses na derrota contra o Botafogo. Acho que o Ulisses foi mais seguro do que o Conceição ali naquele jogo. Enfim, vamos ver como vai se sair essa dupla de zaga aí, Anderson Conceição e Luiz Cangá. Tomara, né, que dê liga e que o Luiz Cangá faça mais uma vez uma boa partida, assim como foi a estreia dele contra o Madureira. Vou deixar meu palpite aqui antes de ir embora. Vamos lá, Vascão 2, Bangu 1. O Vasco vai levar um golzinho que é de praxe, mas vence por 2-1 com gols de Nenê e Raniel. Beleza? Eu vou ficando por aqui e volto depois do jogo para conversar mais com vocês. Vou fazer o pós-jogo direto de São Januário, como sempre, né? Acabou o jogo, pego meu celular, gravo ali, dou minha opinião e já posto direto lá do estádio mesmo. Tamo junto? Então, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, deixa o like aí que é muito importante e depois do jogo tô aqui de volta para falar mais com vocês. Um grande abraço, até a próxima, fui!